processo de gestão integrada que alinha todas as áreas da empresa: vendas, marketing, comunicação, produção, desenvolvimento de produtos. Acho que você sabe do que eu estou falando, mas esse é o planejamento de vendas e operação. Fundamental, né? Um processo fundamental hoje para buscar o equilíbrio entre oferta e a demanda. Se isso é da sua área, fica aqui que a gente vai falar um pouquinho. Se não é, venha com a gente, você vai conhecer um pouquinho do que é um SNOP. Esse é um dos assuntos mais bacanas que a gente tem, de experiência de Unisoma, que a gente traz aqui para o Deepcast, para o Deep Talks, o podcast da Unisoma. Você já nos conhece, mas é sempre bom lembrar, se quiser deixar comentários, sugestões, assista até o final e a gente vai mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso. Eu sou Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma, estou aqui com a Camila Salles, muito bem-vinda de volta agora na minha referência aqui de novo, né? Muito bom ter você aqui de volta. Muito obrigada. Bom, meu nome é Camila Salles, sou gerente de projeto, especialista de negócio e entusiasta de IA da Unisoma. E hoje a gente vai falar um pouquinho de SNOP, integração, IA e resultados reais. Para isso, nós temos 2 convidados aqui, o Daniel Bellini, que é executivo, palestrante, consultor da consultoria Bellini. Prazer ter você aqui, Daniel. E o Michel Duran, que é diretor de marketing da Unisoma. É um prazer ter você aqui também, Michel. Legal, bom estar aqui de volta. Nosso sponsor, é verdade. Bom estar aqui de volta. Show. Daniel, vamos começar falando como consultor, né? Você tem uma empresa ali que não tem um SNOP muito bem estruturado, né? Quais são os primeiros passos para estruturar esse SNOP? Quais são as principais dores, né? Como que você lida com essa relação entre as áreas ali, tanto a parte de integração de dados, quanto até pessoas, né? Stakeholders. Se você puder comentar um pouquinho aí? Sim, vamos lá. Primeiro, um prazer, agradecer estar aqui com vocês hoje nesse importante podcast de vocês aqui da Unisoma, né? É um prazer estar aqui, é um grande orgulho. E falando sobre a parte do SNOP, o grande desafio está quando a gente vai começar o processo em alguma empresa, a gente começar por uma parte de diagnóstico, né? Um diagnóstico onde a gente consiga logo entender em que pé a empresa está em termos de qualidade dos dados, da parte de master data, porque informação a empresa sempre tem, é uma questão de você conseguir avaliar se as informações estão disponíveis da maneira correta, para todos que precisam ter acesso àquela informação, se aquela informação está limpa também, né? Que é um grande desafio dentro das empresas. E depois de falar da questão de master data, de dados, é também a questão da cultura organizacional. Então, como que a gente consegue trabalhar a equipe que está dentro daquela empresa para todos estarem trabalhando em prol de um bem comum, em prol de um objetivo comum da empresa, né? Esse é o grande desafio, porque nas empresas é muito normal a gente encontrar cada departamento sendo responsável por uma entrega de alta responsabilidade, mas às vezes diferente. Tem um cara ali querendo entregar a venda, outro querendo entregar a produção, outro está ali na logística, outro no financeiro. Mas o grande desafio para a empresa se destacar e ganhar competitividade é fazer com que todos esses departamentos estejam trabalhando em sinergia para fazer a empresa realmente trabalhar num objetivo único e que seja sustentável para o crescimento orgânico e trazer resultado para a empresa. Você acha que sinergia é a parte mais difícil dessa história? Sinergia, principalmente quando a gente fala aí da parte de cultura, de pessoas, é algo mais desafiador, né? É natural do ser humano, é natural da gente, quando está dentro de um departamento, ter uma preocupação um pouco mais íntima com aquela entrega do departamento, mas a gente sempre tem que pensar no processo de SNOP como um processo de sinergia e de interligação da empresa, pensando sempre no objetivo final, o que vai ser melhor para a empresa. Esse é o grande ponto.
E eu queria comentar um ponto que eu acho importante, que você comentou ali que as áreas estão buscando realmente, né, um resultado profundo e estão trabalhando para isso. Mas, por exemplo, se a gente fala de um departamento de vendas e versus um departamento de produção que está cuidando ali da produção, às vezes vendas pode acordar datas que não faz sentido para a produção. E se você colocar aquelas datas, talvez você impacte muito o processo ali, né, as esteiras de produção. E talvez o ganho não compensa. Então, esse olhar, né, conjunto dessas áreas, ela traz um ganho, como você comentou ali, global para a empresa, Exato. que talvez seja mais estratégico, né, do que os resultados isolados. Exato. E uma frase que eu gosto bastante, que ajuda a exemplificar isso daí, é que esteja você em vendas ou não, ou você vende ou você ajuda a vender. Então, todo mundo na empresa está ali com esse objetivo, cada vez vender mais e melhor, né? Esse é o grande ponto do S&OP, ajudar numa melhor venda, com maior lucratividade, menor custo, uma otimização de inventário, otimização de ativos, né? Então, você conseguir, com uma forma orgânica, olhar para todos esses aspectos dentro da empresa e conseguir entregar o melhor resultado. Me ajude a te ajudar, né? O Me pessoal de ajuda a te vendas ajudar. Por aí. Bem por aí. Você Exato. falou uma parte muito relevante do processo, né? Que nós temos em mãos, muitas vezes, mas essa é a dificuldade. Dados, né? Como que você trabalha a parte de ferramenta para dados, né? Porque às vezes você trabalha com uma ferramenta, Michel com outra, Camila com outra, e aí cada um no seu ali, você trouxe bem, cada um tentando fazer o seu melhor, né, puxando a corda para o seu lado. Esse é um ponto também de bastante discussão inicial ali, né? Sim. É um ponto de bastante discussão e o grande diferencial vai estar em você estabelecer métricas que sejam efetivas e que façam sentido para a companhia. Então, obviamente, a gente vai ter métrica que é mais ali do departamento de vendas e a gente vai ter métrica que está mais relacionada ao time de operação, por exemplo, né, como você estava colocando. Então, um custo de produção está ligado à manufatura, está ligado à operação. Uma margem de lucro está ligado ali talvez ao time de vendas, né? Uma conversão de vendas, novos clientes. E a grande questão, dentro do processo de S&OP, é estabelecer o tal do BSC, né? O Balanced Scorecard, onde você vai conseguir elencar os principais indicadores que juntos vão dizer a saúde, o resultado da empresa, como que ele está sendo. E é normal, dentro de um processo da empresa, você ter momentos onde um indicador vai estar um pouco fora, enquanto que o outro está dentro, né? O outro está dentro do objetivo. Então, é importante a gente conseguir entender por que aquele indicador saiu, né? Ele não está dentro do target. E isso, dentro do processo de S&OP, dentro do modelo de você ter as reuniões lá de revisão de demanda, reunião de operações, a reunião executiva, são os fóruns onde você vai tomar a decisão e às vezes falar, olha, para entregar tal resultado, nesse mês, nesse ciclo, a gente vai penalizar outro indicador, né? Eu preciso ter um pouco mais de agilidade, então vou ter um custo de frete maior, por exemplo. E tudo isso vai te ajudar a sempre falar, mexendo todos esses pontos aqui, esses elementos, o meu resultado final ainda vai ser positivo, ainda vai ser o que eu quero entregar. O lance é também olhar a questão de... tem que ser multi-objetivo, mas eu tenho que ter um caminho que vai guiar todo mundo na história, né? Exato. E aí eu até vou pegar esse gancho para perguntar para o Michel, né? Nessa linha, inclusive, né, de ferramenta, quais são as principais ferramentas, inclusive, aí falando de inteligência artificial aplicadas na S&OP, mas nessa linha também, né? A gente falou de dados, a gente falou de um norte, de ter um objetivo ali comum. Legal. É muito interessante sua pergunta e que bom que você fez essa pergunta para mim. Boa. Eu acho que eu sei responder. Vamos lá, você tem... o principal, como o Daniel comentou ali, primeira coisa, saúde dos dados. A gente precisa ter os dados bem organizados e se não tiver os dados bem organizados, você precisa ter alguma forma de conseguir trazer eles a um nível que você consiga, no primeiro momento, fazer uso deles. E aí, dentro de ferramentas baseadas em inteligência artificial que podem suportar o processo do S&OP e auxiliar numa melhor tomada de decisão, basicamente, de forma bem didática, eu consigo enxergar dois tipos de ferramentas. A primeira é uma ferramenta preditiva, que você vai usar para olhar o seu histórico de vendas e variáveis externas que vão contribuir para que você consiga fazer uma boa previsão de demanda. Então, esse é o primeiro
primeiro ponto, né? Uma ferramenta que consiga usar algoritmos preditivos, que vão olhar para o seu passado, alguns dados futuros e vai conseguir te dar uma boa previsão de demanda. Esse é o input principal ali da SNOP. Demanda. Uma boa previsão de demanda. Baseado numa boa previsão de demanda, você consegue fazer um bom planejamento do que você vai fazer, de posição de estoque, do que vai precisar produzir, do que vai precisar comprar, do que vai precisar importar. E quando, né? E quando, principalmente também quando, né? Se sua cadeia é uma cadeia longa, você já tem que começar a fazer compras, importações a um tempo maior, né? Tudo daí depende muito, nós vamos começar a entrar numa grande variedade de possibilidades aqui. E um ponto muito importante, tem que ser uma ferramenta que não agrida o processo, mas que ela faça parte do processo. Uma ferramenta simples, uma ferramenta que seja intuitiva, porque a gente tem diferentes pessoas agindo nesse processo com diferente maturidade de uso de ferramentas eletrônicas e de ferramentas digitais. Então tem que ser uma ferramenta simples e ela tem que trazer governança dos dados. Quem está nesse processo tem que olhar para os mesmos dados do início ao fim. Então, ter os dados governados por uma ferramenta para isso, né, pronta para isso, que traga análise, possibilidade de você olhar para cenários, para você olhar para ciclos, o que aconteceu em ciclos passados e o que você está prevendo para ciclos futuros, que traga indicadores de forma simples para que a pessoa consiga coordenar o SNOP. Como é que está meu erro? Como é que está meu MAPE? Como é que foi o MAPE do mês passado? Né? Eu quero prever há quantos meses para frente, qual é o meu horizonte de previsão, né? Como estão os meus dados, que me traga quais são os meus itens críticos. Esses itens eu preciso parar para olhar. Esses itens eu não preciso, porque eles têm menor importância dentro do meu P&L ou da minha linha de vendas, e eu posso simplesmente passar por uma previsão estatística e tudo bem, porque se eu errar aqui, né, o impacto é pequeno. Mas se eu errar naquele item grande, a ferramenta tem que me dizer, esse é o item grande que você tem que parar para olhar. Então, a inteligência artificial, ela consegue andar, né, por essa jornada do ciclo do SNOP mensal. Ela consegue fazer a integração entre os ciclos para você aproveitar coisas que você já fez e passar ali para frente, mas que principalmente ela tem uma inteligência preditiva e uma ferramenta de colaboração, um workflow de colaboração de informações, porque nem sempre, ou na grande maioria das vezes, somente a estatística não é suficiente para você ter uma boa previsão, e dependendo da sua necessidade de previsão para aquele item, o quanto que você precisa acertar para aquele item, você vai, com certeza, precisar da colaboração de quem tem lá na ponta. Para quem está lá olhando para a gôndola, para quem está vendo lá o encarte do concorrente. E o cara vai saber o que vai acontecer naquilo lá no sellout. Perfeito. E ele vai saber o quanto que vai dar lá no sell-in. Então, você vai precisar do input, você vai precisar da colaboração do vendedor, de quem está na ponta, do marketing, que campanha que ele está fazendo. Então, a ferramenta também tem que facilitar essa colaboração de pessoas, de agentes do processo dentro do SNOP. É bem complexo pensar numa ferramenta dessa, e aí a minha pergunta, estendendo a isso, existe algo, sim, pelo que você falou, de tanta customização, de tantos olhares e tal, eu tenho que ter uma ferramenta que seja rápida de implementação e tem que ser, você falou mesmo, né, intuitiva. Isso tem de mercado pronto, de prateleira, ou isso... ela está no meio termo ali? Como é que funciona essa história de customizar, né? Chegar nesse ponto de... Olha, hoje a gente tem ferramentas, algumas ferramentas no mercado que fazem esse tipo, e são ferramentas, vamos dizer assim, prontas. Você passa por um período de treinamento, são ferramentas que ela tem um modelo SaaS, né? É uma assinatura, você paga uma implementação e paga uma assinatura mensal enquanto você está usando. O Unisoma mesmo tem uma ferramenta, o Prognos, que faz isso, mas tem outras ferramentas desse mesmo modelo no mercado. Porque tem o trade-off entre você treinar, sair do seu processo e fazer essa adaptação na ferramenta e, de fato, desenvolver algo para aquilo, seu processo, né? Uma customização. Isso, exatamente. E essas ferramentas, normalmente, elas têm uma boa flexibilidade para você conseguir adaptar o seu ciclo lá dentro. O seu ciclo, eu tenho 3, 4 etapas, eu passo primeiro por uma revisão estatística, depois eu passo por uma revisão de marketing, depois vai para o vendedor colabora e depois vem para uma reunião de consenso.
As ferramentas hoje, né, as ferramentas boas, elas têm essa capacidade, essa flexibilidade de você organizar os seus ciclos, o seu ciclo ali dentro da ferramenta. Você coordena e você programa aquela ferramenta daquela forma e ela vai te avisando conforme ela vai mudando de fase do ciclo. E você tem também grandes empresas que querem representar o seu processo, mas elas não são comuns. São processos que não são comuns no mercado, porque as ferramentas hoje de mercado, Sim. de prateleira, atendem o processo padrão, Genérico. genérico. Agora, se a sua empresa é uma empresa grande e ela precisa representar o seu ciclo, que é diferente da grande maioria das empresas, ela precisa desenvolver algo sob medida ou algo mais customizado. E sim, você consegue, através de pegar partes, né, de conhecimento que existem em ferramentas, em processos, fluxos de colaboração e desenhar processos sob medida que vão ser atendidos especialmente para aquela empresa, para aquele processo, porque a empresa entende que Ela tá seguir fora. aquele processo é o que traz valor para a empresa, é o diferencial para a empresa, então ela precisa seguir aquilo. E sim, Fato. estamos preparados para montar algo sob medida também. Legal. Isso é comum? Assim, É bem comum e, assim, na fala do Michel, a gente enxerga vários elementos importantes dentro do processo de S&OP. Ele falou sobre a questão do input de dados, né? Tudo no processo de S&OP começa na previsão de vendas. Então, se você tem um bom input de dados, tudo que vai vir na sequência vai vir mais redondo. Plano de produção, compra, entrega, tudo. Então, o input é super importante. E o Michel falou bastante também sobre a parte de colaboração, né? Então, o processo de S&OP, muitas vezes a gente fala até em substituir o Sales and Operation Planning por Sales, Operation and People, porque as pessoas têm um papel fundamental no processo de S&OP. O indivíduo, ele quer se sentir parte no processo de S&OP, ele quer fazer a avaliação dele, o processo dele ter valor dentro do dia a dia do processo de S&OP. Então, ter essa colaboração de você receber uma informação ali da ferramenta de IA, que hoje está super evoluída, a gente está vivendo um momento super bacana em termos de IA para processo de S&OP. E pegar essa informação, discutir com o time de vendas, discutir com o cara que está na ponta, para chegar num número, num consenso final, isso é super importante, é fundamental para fazer o processo fluir e as pessoas se sentirem realmente parte do processo, para daí agregar valor e usar exatamente isso que ele falou, os elementos. Eu tenho dados quantitativos, estatísticos, que me dizem que o rumo vai ser esse aqui. Mas espera aí, eu estou vendo aqui no campo, na rua, o encarte do meu concorrente que está falando uma promoção que não estava mapeada antes. A concorrência ou o mercado está fazendo uma coisa que é nova, que é de agora. Então, usando todos esses elementos históricos e dados, mais o que eu estou vendo que está acontecendo, vamos tomar uma outra decisão, vamos tomar uma decisão mais orientada para esse lado aqui. Então, isso é um papel, um dinamismo muito importante quando a gente junta IA e S&OP. E pode falar, Michel, por favor. o próximo passo, depois de você conseguir fazer uma boa previsão, e se você vai precisar produzir ou vai precisar importar, se você tem restrições nesse processo de produção e importação, ou seja lá, Financeiro, você né? tem redução financeira, você tem gargalos de produção, você tem máquinas que são finitas, né? Você vem a gente fala que vem uma demanda irrestrita, né, do S&OP, e aí você tem que transformar aquilo em produção, em ordens de produção. E aí, na grande maioria das empresas, você vai precisar de um planejamento. Você vai precisar de um modelo matemático que saiba lidar com essas variáveis, com a demanda, entender a demanda Integrado. de forma integrada, que consiga responder à sua produção, ao seu processo de importação, à sua necessidade ou à sua escassez de insumos, algumas vezes, e você vai ter que ocupar a fábrica da melhor maneira possível e produzir aquilo no menor custo possível. E em alguns casos você vai ter que optar por produzir ou não produzir alguma coisa, ou vou deixar para depois, para aquela produção, ou setups muito longos e você vai falar, eu vou produzir 3 meses, ele está me prevendo 3 meses, eu vou produzir 3 meses para conseguir atender e vou estocar.
essas ferramentas que vêm no segundo passo ali do processo, após fazer uma boa previsão de demanda, são modelos matemáticos de otimização. E isso, ele também tem uma certa padronização de modelos, onde você consegue encaixar alguns processos ali, processos de... Normalmente você tem uma montagem de alguma coisa, você tem uma desmontagem, uma transformação, e você precisa ter modelos diferentes que atendam essa necessidade das linhas de produção. E faça o planejamento de forma integrada, olhando para resultados financeiros, principalmente. E aí a gente começa a avançar um pouco no S&OP e a gente começa a falar de IBP. Quando Legal. você traz resultados financeiros para o seu planejamento. Poxa, eu quero atingir uma margem de tanto dentro do meu processo, né? E aí o seu modelo de otimização vai olhar para o que precisa produzir, para as suas peças de produção que você tem, para o seu estoque, o quanto que eu vou precisar comprar de insumos. Vai gerar Se uma margem lá na frente esperada, né? Exato, Depois de tudo isso ainda. para conseguir perseguir o objetivo financeiro que está colocado como objetivo dentro do seu planejamento integrado. O Daniel trouxe a palavra consenso Uhum. 2 vezes. Tô contando aqui não. Mas é que eu acabei esquecendo de trazer essa Sim, palavra sim. na apresentação e ela é extremamente importante, porque o Michel falou de ferramenta, a gente tá falando aqui de planejamento e tal, tudo bem. E aí você tem que ter o consenso nas áreas, né? A ferramenta vai te dar essas indicações. Exato. O consenso precisa entender e falar, ok, estamos de acordo. Inclusive para parametrizar tudo isso, né? Exato. E o bom é que a ferramenta vai te ajudar a te dar segurança de aquele consenso que você está chegando é realmente a melhor decisão, né? Você vai ter elementos para fundamentar a sua decisão e chegar nesse consenso de uma forma bastante estruturada e segura. Isso que é legal. Então, você vai ter argumentos para dizer por que aquela decisão foi tomada. Então, esse é um caminho muito bacana. E falando também da questão da jornada do S&OP, que ela vai ter estágios iniciais de maturidade e vai evoluindo até chegar na parte do IBP, onde a gente está falando mais de integração financeira, uma decisão ainda mais evoluída e que, de novo, passa pela questão de pessoas. Não é só ferramenta, não é só processo, mas sempre lembrando de pessoas também. E tudo isso ajuda a gente a ter um resultado cada vez melhor e aumentar a competitividade dos clientes. E aí eu queria lançar um sonho aqui. Gente, uma empresa que consegue mapear seus processos, fazer boas previsões de demanda, né? Colaborativas, que áreas colaboram, colocar isso para fazer um planejamento otimizado, incluindo variáveis, indicadores de outros times, ou customizando do jeito que ela precisa. Colaborativo também, integrando as áreas. Isso ajuda num ciclo mais rápido. Isso ajuda em respostas mais rápidas, respostas mais dinâmicas, pertencimento das áreas, engajamento, melhor indicador, melhor previsto realizado dos indicadores, fatos, dados justificados para tomada de decisão. Isso é um sonho. Parece um sonho, Sim. né? O que vocês estão falando aqui parece um sonho. Então, Daniel, eu queria te perguntar, quando a gente coloca uma IA, coloca esse sonho em prática, né? Quais são os ganhos? Quais são os resultados? O que você vê na prática quando esse sonho é implementado? Quando a gente utiliza o IA para catalisar, potencializar esse processo, a gente consegue ver ganhos que vão no caminho de otimização de inventário. Eu gosto de usar essa palavra porque não é só reduzir. Às vezes, para você ter uma melhor estratégia, você reduz um tipo de estoque, mas você vai aumentar uma outra disponibilidade de material. Então, otimizar a sua disponibilidade, a sua alocação de estoque. Meu estoque está todo no CD número 14, mas eu precisava que estivesse no CD 18. Então, toda essa parte de planificação, de entender quanto, onde e como estão seus estoques, sua produção, tudo isso a IA vem como forma de catalisar, de potencializar esse caminho. É um caminho possível, é um sonho realizável, né? E que cabe a questão de ter estrutura, de ter organização e ter um grande aculturamento, né? A gente tem que enxergar a IA hoje como um grande aliado, né? Ele vem para te ajudar a tomar decisões mais amplas e mais profundas, que às vezes na nossa capacidade de cada um, na capacidade individual,
ela é limitada por tempo, é limitada por entregas, é limitada por diferentes demandas que a gente tem que fazer ao longo do dia, né, ao longo do ciclo, enquanto que a IA consegue fazer isso para você, já trazer a resposta, e daí cabe a você, junto com a sua equipe, entrar na parte aí de discutir e falar, nossa, realmente, olha só essa alternativa que o sistema nos trouxe como ação, né? Vamos seguir por aqui, vamos considerar isso mais algum elemento que esteja acontecendo no mercado para a gente tomar uma decisão, e isso leva a resultados melhores. A gente tem uma tendência natural de ir para aquilo de senso pessoal, né? Levar isso pro senso, né? Então, eu imagino quantos profissionais com mais tempo de casa do que eu de ano, né? De idade, e ter que convencer essa pessoa que a ferramenta está dizendo talvez o que você esteja falando, ou aquilo que você já fez várias vezes, Exato. Não é esse caminho. Tem algum case assim que você lembra de curiosidade aí para trazer para a gente? Tem cases que dizem que a grande questão está na parte do aculturamento, foi como eu comentei, né? Exato. Existe essa resistência, ela é natural, a gente tem que saber lidar com ela, não dá para você querer bater de frente com essa resistência que é comum acontecer, mas nada melhor do que fatos e dados, né? Então, é muito interessante, porque sempre quando a ferramenta de IA vem para propor soluções para o futuro, ela também compara os resultados passados, né? Então, ali está um grande ponto para você poder se apoiar, porque ela consegue te dizer, bom, se a gente tivesse utilizado a IA para tomar as decisões dos últimos 12 meses, nosso resultado teria sido esse de nível de serviço, esse de inventário, esse legal. de margem, papapá. Então, você consegue comparar e falar, nossa, se para trás foi bom, né? Então, se eu continuar usando ele como uma forma de projetar o futuro, pode ser melhor ainda, eu posso potencializar nossos resultados, né? Então, acho que usar esse caminho do comparar resultados anteriores com o que ele está te dizendo para o futuro é um bom caminho para quebrar um pouco dessa barreira, né? E de ser sempre muito claro com as pessoas, né? Quando a gente implanta uma ferramenta de IA, dizer para que veio a ferramenta, qual é o propósito, quais são os resultados que a gente espera atingir e contar com esse colaborador para trazer mais resultado ainda. Você trouxe uma visão interessante. Eu confesso que eu não tinha me atentado a isso, que é usar também a validação, né? Exato. Usar a IA para validação de resultados passados e, de fato, nortear, né? Olha, a tomada de decisão lá atrás foi essa, e se a gente tivesse usado ali, muito, muito bacana essa estratégia. Achei bem interessante. Já aproveitando, pedindo para o Michel, traga um case para a gente, Michel, aí de implementação de IA na Sinop, Unisoma, nesses anos aí. Legal. Olha, tem bastante case, tem bastante história para te contar. Boa. Isso é bom. Mas eu vou pegar, assim, de uma forma mais genérica, né, do que a gente consegue atingir, porque as pessoas sempre me perguntam e sempre vêm atrás, assim, mas quanto que dá para reduzir de inventário? Essa é uma pergunta recorrente, né, Fato? Isso. Mas quanto que dá para melhorar? Hoje o meu erro está em 30%, eu acerto 70%. Para quanto você consegue melhorar? Não sei. Eu não sei. Depende de muita coisa, aí depende da dificuldade que é o mercado, de quão competitivo é aquele mercado, depende da maturidade, né, dos dados, de como eles estão sendo conduzidos. Então, assim, tem uma variabilidade muito grande ali, uma variação muito grande entre o que dá para melhorar. Mas na grande maioria dos casos, a gente consegue trazer ali boa melhoria, e nós estamos falando ali de melhoria de 10, 15, 20% nas previsões. Então, empresas que... acho que a gente contou um caso recentemente ali A gente teve um recente, né? A empresa é uma empresa de montagem de eletrônicos, né? Ela saiu de uma assertividade, se eu não me engano, de 60%, e rodando ali 3, 4, 5 ciclos usando uma ferramenta de IA, ela já estava atingindo 70 e poucos por cento, né? Numa melhoria usando algoritmos mais inteligentes para prever, e também numa melhoria de processo. Uma melhoria de processo de previsão, trazendo colaboração, informações melhores de mercado. Então, ali você já consegue trazer uma boa... É uma cadeia, né? Você não atinge só um único indicador, né? Esse Exato, é um deles, esse é né? o primeiro. Você tendo uma boa previsão,
Se você tiver bons processos, aquela melhor previsão vai transformar aquilo em menor ruptura, você vai perder menos pedidos, porque você vai saber o que produzir melhor e aonde posicionar melhor aqueles produtos. Então, eu não vou pôr mais no CD14. Eu já sei que eu tenho que estar com esse estoque no CD18. Uhum. Então, isso tudo para trás, né, ela começa a trazer diversas coisas a partir do primeiro momento de boa previsão. Mas a hora que você vai implementando cada vez mais ferramentas de inteligência artificial, você fica cada vez mais poderoso na tomada de decisão. Ela te traz melhores decisões a serem tomadas, melhores possibilidades, e você consegue analisar cenários que antes você demoraria dias para construir diversos cenários ali de planejamento, por exemplo, você consegue construir em minutos. E você consegue analisar, poxa, legal, nesse daqui eu tenho esse cenário a um custo X, nesse aqui eu tenho outro cenário a um custo Y. Eu preciso tomar uma decisão para qual eu vou. Agora tem diversos outros benefícios que estão implícitos, mas que a gente só pensa também na hora que começam a acontecer, né? Redução de tempo de planejamento, redução de risco, melhoria de atendimento. Isso também aconteceu. É um caso, é uma história, né, de que a empresa tinha acabado de implementar com a gente um planejamento integrado, uma ferramenta de planejamento integrado, onde ela olhava para diversas unidades de produção e ela tem diversos centros de distribuição. No mês seguinte que foi implementada a ferramenta, ou nos meses seguintes que foi implementada a ferramenta, houve um problema em uma fábrica que ela ficou inacessível. E ela, assim, ficou inacessível da noite para o dia. Como é que eu replanejo toda a minha produção, tirando aquela fábrica em alguns minutos, porque eu preciso pôr a fábrica para rodar ali daqui a algumas horas? Como é que eu faço esse replanejamento sem uma ferramenta de inteligência artificial? Você imagina a loucura de me tragam os dados, vamos juntar tudo aqui, vamos começar, abre o Excel, né? E você começa a fazer aquelas loucuras e muito provavelmente você vai chegar numa resposta, mas que não é uma resposta boa, né? Então, como contingência, você conseguir analisar rapidamente diferentes cenários e trazer para uma conclusão, falar, olha, nesse momento a melhor decisão a ser tomada é essa, baseado em dados, porque você não tiver dados nem fatos, você é só mais uma pessoa com uma opinião. Então, se você não tiver ali dados e fatos para você falar, é assim que tem que ser, você está tomando decisão, muito provavelmente uma decisão que não seria a melhor a ser tomada naquele momento. Então, aí eu acho que contei algumas coisas, né? Não disse o nome o nome das empresas aqui para a gente não puxar nenhum para um lado nem para o outro. Mas, assim, ganhos claros em melhoria de previsão que vai trazer melhor fluxo de caixa, menos redução de ruptura, o fluxo de caixa ali em inventário, melhor atendimento, melhor análise de cenários, redução de riscos, governança de dados, governança da informação, do conhecimento, né? Que hoje as ferramentas mimetizam aquele conhecimento dentro de modelos matemáticos e não está mais espalhado na cabeça das pessoas, só dentro de uma inteligência, né, com governança ali dentro da ferramenta. Então, são diversos aspectos ali que, dependendo da empresa, ela pode olhar para um lado ou para o outro, e dependendo da maturidade da empresa que ela está em relação a dados, em relação ao uso de inteligência artificial, ela vai conseguir tirar melhor proveito ou não daquela ferramenta. Legal. E vocês trouxeram, né, tudo que a gente está falando aqui, essa governança, esse planejamento, começa a ser a pontinha de outras coisas, né? Uhum. O WebPix, vocês comentaram, né? Mas, infelizmente, a gente não vai poder explorar isso neste episódio, porque a gente já tem nosso tempo aqui. Puxa. Mas foi muito legal o papo de hoje. Eu acho que, Muito assim, legal mesmo. fluiu muito bacana aqui. A gente conseguiu levar aí algumas linhas, alguns direcionamentos, esclarecimento, inclusive. Pô, a gente agradece aí, Daniel, Michel. Infelizmente, a gente tem que terminar. A gente espera que vocês tenham curtido. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A Unisoma está presente em todas as redes. Visite o site da unisoma.com.br. Deixe seu comentário. Tem todos os episódios do Deep Talks estão lá. Você pode colocar o seu comentário, mandar pra gente sugestões, reclamações. Fique à vontade, a gente quer te ouvir. Eu acho que é isso, né, galera? Podemos fechar aqui. Muito obrigada, Daniel Valeu. e Michel. Agradeço. Muito obrigado. Muito Valeu, bom. gente. Valeu demais. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.